bem como a todos que nos acompanham nas mais diferentes regiões do Brasil. Hoje é um motivo de muito orgulho, pois estamos tendo o início da aula inaugural do nível básico intermediário do nosso curso de Língua e Cultura Italiana, mas também estamos completando um ano de existência do curso, então por isso novamente destacando que é uma data mais do que especial. Então, para que a gente inicie os trabalhos de hoje, eu gostaria de passar a palavra para a professora Débora, que é, para além da aluna do curso de italiano nesse ano de nível intermediário, também é coordenadora dos cursos de comunicação da Universidade de Marília. Mais uma vez, sejam bem-vindos, muito obrigado, e passo para a professora Débora. Muito obrigado, professora. Obrigada, gente. Obrigada, Juan. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Faço parte da primeira turma, né, da turma do nível básico do ano passado que começou. Confesso para vocês que foi desafiador, mas foi realmente revelador passarmos todos os sábados do ano passado juntos, aprendendo uma língua incrível. E o que fez toda a diferença foi que nós tínhamos um líder, um professor incrível. E esse professor é ele que está esse ano com a gente de novo e que vai levar-nos para o intermediário e também quem está começando agora a entrar nesse mundo maravilhoso da língua italiana. A Unimar, a Universidade de Marília, né, esse curso, ele foi criado, ele nasceu aqui dentro de um projeto de italiano, de cultural, e dali tudo foi se alinhando e tudo foi dando forma. Então, hoje, o Juan acabou de me falar, e eu fiquei impressionada, que tivemos mais de 2.200 inscrições de alunos para o curso básico desse ano. Então, olha só como é bacana ver um reflexo de um bom trabalho. O reflexo não só do trabalho do professor, mas também dos alunos que realmente acreditaram e deram o seu melhor. Então, isso tudo envolvido com muito amor, com muita dedicação de todo mundo, deu frutos. Então, hoje a gente começa um caminhar um pouco maior. Temos o intermediário com mais de 300 inscritos. Até prova de seleção nós teremos que ter para fazer tudo isso, não é verdade? Então, assim, parabéns para você, para vocês, para nós, que escolhemos essa língua para aprender. A Itália está muito enraizada na nossa comunidade. Cada um aqui tem o seu motivo para poder falar, aprender o italiano. E eu espero que no fim do ano, na nossa colação, mais alunos vão ver a grandiosidade de que é esse projeto, e principalmente por ele ser um projeto que tem o consulado italiano, tem a Universidade de Marília, e é gratuito para toda a comunidade acadêmica, para todo mundo que faz parte da família da Unimar, e abrir também para a sociedade. Então, isso é um projeto belíssimo, né, que eu espero que outras instituições copiem, né, que olhem e vejam a necessidade, né, de nós aprendermos a nossa segunda língua como italiano. Então, eu sou muito feliz, muito grata por estar aqui hoje. E, Juan, agora você que dá aí os próximos passos de como que vai ser essa aula, né, que a gente abre 2024 do nosso curso de italiano. Muito obrigado, professora Débora, pelas suas palavras. Então, pessoal, antes de passarmos para o professor Cláudio, nós gostaríamos de expor uma mensagem muito especial do governo italiano, especificamente do departamento escolástico, da professora Mônica Fadionato, a nossa grande parceira aqui. Então, eu peço licença para expor o vídeo, um minuto aqui. Deixa eu abrir aqui, desculpa. Carissimi studenti, sono qui oggi come rappresentante dell'ufficio scolastico del Consolato Generale d'Italia a San Paolo per augurarvi un buon anno accademico e anche per ringraziarvi di aver scelto il corso di Lingua e Cultura Italiana per conoscere di più
questa opportunità linguistica, ma anche questo paese meraviglioso e variegato che è l'Italia. Io approfitto con questo messaggio in lingua italiana, perché ormai è già il secondo anno di corso e sono certa che mi capirete benissimo, anche per ringraziare chi ha permesso questo corso grazie ai contributi ministeriali ricevuti. E in particolare vorrei ringraziare il rettore, il magnifico rettore Marcio Mesquita Serva, la professoressa dottoressa Valchiria Martinez Enrique Ferrer, che coordina il Dipartimento di Ricerca e Estensione e Internazionalizzazione di questa università, e soprattutto il carissimo professor Claudio Roberto Perassoli Junior, che è il nostro ambasciatore linguistico lì a Mariglia, all'Università di Mariglia, che ringrazio sentitamente per il suo lavoro di formazione, di educazione e di promozione della lingua e della cultura italiana. Grazie a tutti, buon anno accademico. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Expressamos os nossos agradecimentos à professora Mônica, que nos acompanha aqui ao vivo, e demais membros do Corpo Consular Italiano aqui em São Paulo. E também gostaríamos de compartilhar os agradecimentos das nossas duas queridas professoras, Fernanda, que é a nossa pró-reitora de Ação Comunitária, Pesquisa e Pós-Graduação, e também a professora Valquíria, que é a nossa coordenadora de internacionalização, que não puderam se fazer presentes, mas dão as boas-vindas a todos. E para finalizar, agora prometemos de fato, antes de iniciarmos a aula, gostaríamos de expressar, vocês viram, pessoal, a diferença desse curso de Língua e Cultura Italiana, ele possui reconhecimento oficial perante a Itália. E o que isso faz de diferença no currículo de vocês? Quando eu for querer lá no futuro emitir uma cidadania italiana, realizar um intercâmbio de curta duração de 1 mês, ou mesmo aquele intercâmbio de 6 meses a 1 ano, por meio aqui da universidade, é esse certificado que vai fazer diferença, que vai dar o peso no currículo, porque é um certificado oficial, que está inserido no Sistema della Formazione Italiana nel Mundo, que o professor Cláudio logo mais vai comentar com vocês. Então, novamente, deixamos esse convite de encorajamento. Façam um curso em todos os módulos. 1 ano no básico, no intermediário e no avançado, porque o final vai ser esse, né? Um grande peso no currículo. Bom, agora gostaríamos de convidar o professor Cláudio para que dê início à aula inaugural. Muito obrigado mais uma vez e permanecemos à disposição. Obrigado, professor. Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Tutto a posto? Ah, já dá para entender alguma coisa, né? Quero dar boas-vindas, benvenuti a tutti que estão aí, no caso, assistindo a gente diretamente pelo canal do YouTube da Unimar. Bem-vindos, meus queridos alunos do intermediário, agora do intermediário, não são mais do básico, e as pessoas novas que estão aqui ingressando no curso também, sejam bem-vindos, benvenuti a tutti. Eu sou o professor Dr. Cláudio Roberto Perassoli Júnior, como já foi falado aqui, enfim, várias vezes. Sou professor do curso de italiano aqui da Unimar. Enfim, para o pessoal do intermediário, talvez seja um pouquinho chover no molhado hoje a aula, no caso, porque afinal de contas a gente vai falar um pouquinho e vai apresentar qual é a cara desse nosso curso, o curso de italiano aqui de cultura e língua italianas aqui da Unimar. Como foi já ressaltado pelo Juan, como já foi ressaltado ali pela professora e nossa aluna também, a professora Débora, o curso de italiano da Unimar é uma parceria então com o consulado, né, Generale de São Paulo, especificamente ali no caso com o departamento escolástico da professora Mônica Fagiorato, e tem como grande diferencial, se a gente parar para pensar, a promoção dessa língua de forma gratuita. Né? Isso que eu quero ressaltar, inclusive, a gente conseguir abrir espaço no meio acadêmico para poder ensinar uma língua estrangeira, para poder trazer uma cultura diferenciada para os alunos de forma gratuita, é um diferencial que realmente a Unimar, nesse sentido, saiu muito à frente aqui no polo, principalmente no interior e no estado de São Paulo, é o grande diferencial da nossa universidade, colocando a nossa universidade, inclusive, com parcerias de grandes outras universidades públicas, né? Lembrando que essas parcerias que são feitas com o consulado também, principalmente, são feitas com universidades públicas, como é o caso da USP. Então, a gente tem aí, no caso, um curso de língua italiana e de cultura italiana outorgado
criado pelo consulado e que faz parte ali do grande sistema della formazione della lingua italiana nel mondo, que é basicamente aí no caso uma certificação de que o que vocês estão vendo aqui será com certeza seguramente, né, um contato muito profundo com a língua italiana. Não é simplesmente algo assim superficial. Até mesmo pela nossa carga horária do curso, né? A gente fala bastante, foi colocado bastante, foi uma dúvida que desde o ano passado a galera já sentiu um pouquinho. E esse ano, né, principalmente o pessoal do básico, tem questionado bastante. Cláudio, qual que é a duração do curso? O pessoal do intermediário, continuamos as nossas aulas das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã nos sábados, certo? Lá vai o Henrique. E logo em seguida, aí, no caso, nas segundas e quartas-feiras, tá certo? Das 5h30 da tarde até as 7 da noite, a gente tem a abertura aí do curso do básico, inclusive, né? Até mesmo por uma questão de disponibilidade, muitos alunos até já comentaram que não puderam se fazer presente, principalmente a galera do básico, por conta de horário, agenda, etc, etc. Tudo bem, gente, nos vemos na segunda-feira, não tem problema nenhum, afinal de contas, o nosso curso começa aí segunda às 5h30 da tarde. Fechou? Cláudio, mas a gente vai até quando com isso? A gente vai até abril? Não, meu povo, a gente vai até Mentira, a gente vai até dezembro, né? Na realidade até novembro. Dezembro a gente já começa ali os nossos preparativos, as nossas últimas provas. E também aí, no caso, a nossa colação, a nossa formatura, que também já se tornou tradicional no primeiro ano já. E a gente vai repetir esse ano de novo. Fechou? Em relação, então, à carga horária, então a gente vai ter alguma pausa, alguma coisa do tipo no meio do curso, Cláudio? Também não. O nosso curso ele é corrido até o final do ano, então a gente vai agora de março até, no caso, novembro e dezembro, com aulas todas as semanas, no caso. E quando cair no feriado, alguma coisa do tipo. A gente conversa em aula bonitinho, a gente combina certinho, a gente vai vendo aí as melhores formas para que todo mundo possa participar e aprender um pouquinho melhor essa língua. Fechou, povo? Certo? Ok? Juan, coloca para mim o meu slide, fazendo um favor. Aí. Então a gente começa, logicamente, uma aula inaugural, a gente não vai sair daqui só com esse blá 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 todo, né? A gente vai recuperar alguns dos conhecimentos que a gente viu no ano passado, né? E ingressar, obviamente, falar um pouquinho sobre a língua italiana é também aí, no caso, falar bastante, inclusive, sobre a cultura italiana e a gente amarrar isso muito bem. Coloca ali a apresentação de slides, bonitinho. Aí. Lá em cima, isso, do ladinho, Juan. Aí. Boa. Tá aqui, ó. Exato. Ó, a gente começa então falando um pouquinho, logicamente, das questões históricas, né? Esse ano, para quem não sabe, 2024 é um ano muito importante, principalmente consagra bastante o nosso esforço desde o ano passado, inclusive. Este ano, 2024, a gente comemora, no caso, 150 anos da imigração italiana, tá certo, aqui no Brasil. Então é um ano muito especial, principalmente para nós que lidamos com o italiano, né? Para nós que também temos esse papel de divulgação da língua italiana e da cultura italiana, e também para os nossos alunos que também fazem parte desse papel de divulgação. Né? Então, quando a gente fala de 150 anos de imigração italiana, do que a gente está falando, Cláudio? A gente está falando basicamente de uma influência que extrapola gerações. Né? A gente está falando ali de uma influência de um povo que vem aqui para o Brasil, no caso, em busca de trabalho e acaba se instalando e conseguindo aí ver a sua nova casa aqui, esse território, ou como eles falavam, né, no caso, fare l'America, né, fazer a América, no caso. Então a gente comemora esse ano especificamente 150 anos da imigração italiana, e para a gente até mesmo iniciar um pouco melhor essas nossas conversas sobre a história da Itália e também o porquê nós estamos aqui, eu trouxe para a gente, pode colocar para mim, Juan, fazendo um favor? Eu trouxe pra gente aí, no caso, eu trouxe pra gente um videozinho, tá? Que é uma reportagem que começou no início do ano, não sei se vocês chegaram a ver, tá certo? Uma reportagem de comemoração exatamente dessas 150 anos aí da imigração italiana. Lógico que não vamos assistir a reportagem contando 150 anos da imigração italiana, senão a gente não sairia daqui hoje, ficaríamos aqui até a semana que vem, bem provavelmente, ou até o mês que vem.
Então aqui especificamente a gente só vê o comecinho e entender um pouquinho qual é o contexto aí de formação desse país, principalmente, e o que nós, como brasileiros, né, ou descendentes de italianos, ou interessados pela língua italiana, o que a gente herda e o que a gente carrega. Qual é a nossa responsabilidade sobre isso? No início foi o mar, tanto mar, imagem símbolo que uniu os que deixaram a Itália num vasto período de tempo. A Itália foi o único país entre os industrializados que promoveu uma imigração em massa na segunda metade do século XIX. Cerca de 11 milhões de pessoas deixaram o solo italiano ao longo de décadas. Criou-se uma economia atlântica que contribuiu para a construção de um novo Brasil. E em terras brasileiras, para onde a gente olhar, tem a presença dos imigrantes italianos. Neste lugar, por exemplo, exatamente aqui, onde nasceu a capital paulista, eles fizeram este monumento em homenagem aos fundadores de São Paulo. Lá no alto, a mulher simboliza a cidade. Ela carrega uma tocha que representa o conhecimento, louros, a vitória e uma foice para lembrar o trabalho. Muito trabalho. Foi isso que os italianos vieram fazer no Brasil, trabalhar. Substituíram nas fazendas de café a mão de obra escravizada. Trouxeram na bagagem um novo jeito de cultivar a terra e se espalharam por todo o país. Quem era esse povo que morava na Itália? Os que moravam nas montanhas, eles tinham um pedacinho de terra, mas pequeno, na montanha. E aí, durante o inverno, era 6 meses de neve. Eles tinham que ficar 6 meses fechados dentro de casa, junto com as vacas que os aqueciam. Saímos de Roma em direção a uma cidade que acabou tendo um enorme significado para grande parte dos 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil, Gênova. O Museu da Imigração foi instalado numa construção medieval. Possui um arquivo de 5 milhões de nomes de imigrantes italianos que podem ser consultados. Quase 50% dos que foram embora. É a mais importante documentação da imigração italiana no mundo. Essa sala do museu mostra que sem a propaganda das companhias de navegação, a imigração italiana para as Américas não teria se tornado um fenômeno de massa. Um serviço pesado e que haveria dinheiro, muito dinheiro à espera deles. E eu nunca imaginei de estar aqui, né, nesse lugar, exatamente onde o meu avô passou. Frei Arlindo é neto de um italiano que chegou ao Rio Grande do Sul saindo de Gênova. Também foi enganado pela propaganda de riqueza que só beneficiava os donos de navios. E eles foram convencidos a vir para o Brasil, então? Sem dúvida, porque era algo que lhe dava esperança. Porque lá na época não tinha industrialização. Eles não tinham começado ainda a ir para a cidade trabalhar. E então... Eram agricultores? Eram agricultores que trabalhavam para a sobrevivência. Aí chega essa propaganda... Vou nessa, vou encarar essa aventura. Então, chegou uma pessoa que me contou, né? Estavam jogando baralho. Disse, você vai para a América? Vou. Eu também vou. Os que estavam jogando cartas aí, todos foram para casa, disseram para a mulher, mulher, prepara as tralhas que nós vamos para o Brasil. E elas se desesperavam, porque o homem tinha coragem, mas as mulheres choravam, se desesperavam. Chegando ao porto de Gênova, o povo simples das cidades pequenas, dos vilarejos, de norte a sul da Itália, encontrava dificuldades. Essa parte do museu tenta passar um pouco das emoções que os imigrantes sentiam com essa confusão de vozes,
tanto no porto de Gênova como nas ruas próximas. Um pouco da ansiedade e do medo também. Irritado, esse vendedor de bilhetes manda tirar as crianças da frente. Esse morador na janela reclama da confusão que tanta gente provocava. Os donos dos navios não diziam o dia que o navio saía. Ele dizia que o navio saía, por exemplo, no dia 20 e, na verdade, ele saía no dia 30 ou no mês... Porque daí eles ficavam lá em Gênova, eles tinham que comer, beber, dormir e eram logrados de todo jeito. De tal forma que quando eles chegavam aqui, praticamente não tinham mais dinheiro nenhum. Os italianos partiam daqui, da Ponte dos Mil, que hoje é usada para o embarque dos grandes cruzeiros. Mas no século XIX entrou para a história de Gênova como um território triste de separações de famílias, mas também de sonhos dos que iam embora para fazer a América. Muito bem. Né, então, um pouquinho aí no caso da história desses imigrantes, né, a história da língua italiana, inclusive no Brasil. Quando a gente fala, obviamente, da imigração, a gente fala, logicamente, de algumas formas até muito romantizada em alguns aspectos, principalmente pela nossa memória do Terra Nostra. Principalmente por novelas ali de Benedito Rui Barbosa, né, no caso, Esperança. Né? Então, que retratavam exatamente a dura realidade de alguns dos imigrantes italianos aí, né, aqui no Brasil especificamente. Mas essa realidade foi realmente dura para muitos desses italianos. E nós fazemos parte dessa história também. Né? Muitos de nós carregamos esses sobrenomes, muitos de nós ali, mesmo não carregando sobrenomes, possuímos ali, no caso, de alguma forma, alguma relação, alguma familiaridade com a cultura ou com, né, de alguma forma com a língua italiana. Até mesmo porque aqui no Brasil, principalmente no estado que nós estamos, o estado de São Paulo, é um estado que é bem reconhecido por conta dessa imigração também, né? Não só o sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas aqui no estado de São Paulo também essa forte imigração italiana que a gente teve, principalmente para as lavouras de café aqui do interior de São Paulo, né? A gente fala diretamente de Marília, a cidade basicamente que foi fundada sob o café. Né? Então, quando a gente fala da história da nossa região, a história do interior, a gente também está falando da história desses imigrantes que ajudaram a desenvolver o interior paulista, a desenvolver não só São Paulo, mas também todo o país. Né? A gente vai falar um pouquinho melhor, obviamente, no decorrer das nossas aulas sobre todo esse processo, porque afinal de contas é um ano muito comemorativo, não só aí no caso para nós, né, mas também para o consulado que fez essa né, essa logo que ficou perfeita, muito bonita. Então a gente tem aí esses 150 anos sendo comemorados e a gente obviamente retoma isso porque vai ser presente nas nossas aulas no decorrer do curso. Fechou? Beleza? Juan, passa para mim fazendo um favor. A gente vai, logicamente, né, vamos retomar um pouquinho do nosso alfabeto italiano. E algumas das coisas que a gente pode ter esquecido nesse período que a gente ficou de férias, que pode ter sido eternas para muitas pessoas, porque a gente estava com saudade, inclusive, de falar um pouquinho de italiano toda semana. Falem que sim, pelo amor de Deus. Tá, tudo bem, tudo bem. Então a gente começa aí, povo, retomando, inclusive para o pessoal do básico, apresentando o alfabeto italiano. Né? Para a gente treinar, a gente trabalhar um pouquinho aí essa pronúncia também e como que os italianos acabam aí organizando o seu alfabeto, que é um pouquinho diferente do nosso. O português é muito permissivo em alguns aspectos, principalmente quando a gente fala de letras estrangeiras. Né? O W que a gente incorporou como se fosse nosso mesmo, né? O Y que a gente incorporou ali como se fosse, não são. E os italianos também, eles não incorporam isso no alfabeto, como a gente vai ver agora, tá certo? Vamos treinar a pronúncia, então convido o pessoal que está em casa, dar uma de louco na frente do computador, do celular ou onde estiver assistindo e repetir junto com a gente, obviamente, as palavras e os sons aqui, para a gente já começar a treinar um pouquinho. Fechou? Beleza? Ó, aqui a gente tem as 4 primeiras letras, não muda muito para o nosso abecedário, graças a Deus, não é mesmo? Não estamos falando aqui de japonês, que inclusive é o próximo curso que está aí com as inscrições abertas. Não é o japonês que a gente precisa desenhar ou fazer muita mudança para entender. Não, povo, graças a Deus o italiano é parecido com o português porque é língua latina.
Tá? Então, nesse sentido, muitos dos sons que a gente já pronuncia, a gente vai colocar aqui, com alguns detalhes, né? Alguns detalhes aí que a gente vai falar. Primeiro, letra A não muda, né? Não é o francês que é não, é A. A é A, ok? Então, quando a gente pega, por exemplo, adormentare, então todos os sons ali do A vão ser sons bem claros, bem secos. Adormentare. Como a gente falaria o nosso A convencional, inclusive. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, nós falantes da língua portuguesa, que temos um costume de fechar as letras ou as vogais, principalmente no final das palavras. Então, se a gente pega, por exemplo, uma palavra como aquela lá, ancora, a gente tem uma tendência na língua portuguesa de colocar nas últimas sílabas, principalmente, perder o som. Ancora. Ancora. Esse A final deve aparecer, a gente sabe disso, inclusive. Tá? Depois, adesso. Adesso. Então, a gente tem o A bem claro também. E o avanti. Avanti, eu acho que também é uma palavra que, enfim, fica bem clara essa abertura do A. Ok, Cláudio? O que significa isso? Temos algumas palavras que a gente já consegue perceber, inclusive, que é bem simples da gente conseguir entender. Então, adormentare. Não é um falso cognato, é algo que a gente pode fazer uma relação direta com o português. Adormentare é adormentar no português, no caso, certo? Adesso é uma confusão, a galera que confunde bastante com o allora, ok? Mas o adesso é aquele velho e famoso agora. Adesso, agora. Tudo bem? Ancora. Ainda, ainda. Olha, a memória do povo tá boa aqui. Ainda, ainda. E por último, avante. Avante é fácil. Né? Avante é para frente, no caso. Né? Eu acho que até uma expressão que a gente, inclusive, já ouviu bastante, principalmente no futebol. Né? No calcio italiano, no caso. Fechou? Letra B. B simples. Blue. Blue. Que é isso, Cláudio? É bem parecido com o que a gente está imaginando mesmo. Blue. Azul. Ok? Blue. Azul. Ok? E essa palavrinha aí, bagliore. Bagliore. Ok? Cláudio, isso daqui vai causar uma confusão na minha cabeça. Esse GL aqui a gente fala de algum jeito? Não, fala como GL mesmo, povo. Bagliore, né? Só que a gente fala tudo junto, bagliore. Tudo bem? O B também bem claro. O que é bagliore? Brilho. Bagliore, brilho. Ok? C. Agora começa um pouquinho as nossas dificuldades com os sons. C. Capire. O C é o K. Diante de A, diante de O, diante de U. É como na língua portuguesa. C-A-K. C-O-CO. C-U-Cu. Agora, se a gente coloca o C na frente, o que vira? Tchê. Exatamente isso. Quando a gente coloca o CE na frente, já muda o som dessa letra, né? No português a gente também teria isso. Por exemplo, cenário. Cenário começa com C, cenário vai ter o som de S, certo? No italiano, a gente vai trocar esse som pelo som do tch. O tch, tch, tch. Que é aquele lá, né? Inclusive do tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê. Tudo bem? É, exatamente, ficou na cabeça agora, né? Então, por exemplo, cenário, português. Em italiano, cenário. Giusto? Ok, va bene? Giusto? Come e cadere. Ok? Come é o verbo, perdão, é o como nosso. Cadere, cair. É o verbo cair. E capire, entender. Justo? Ok? Algumas palavrinhas já pra gente. Inclusive, letra D tem uma palavrinha aqui que a gente vai ter que treinar bastante. Que a gente vai ter que falar bastante. Dire in italiano. Dire. Dire. Ok? Que som é esse? Oh, que palavra é essa? Dizer. Falar.
ok? Dire. Notem o som do D. Cláudio, que som é esse? É o D de Sorocaba. É o D do sul do país. Não é o D de São Paulo. Porque o D de São Paulo seria, sei lá, vamos pensar uma palavra com DI. Esse tixi que a gente solta para falar diamante. No italiano são sons secos, ok? É aquele di travado em cima atrás do céu da boca. Di. Di. É o di. Tudo bem? Então aqui tem que ser o quê? Não é dire. Dire. Não, dire é uma portuguesada aí. Dire. É aqui que começa a ser um pouquinho mais chato o italiano. Os sons eles devem ser reproduzidos dessa forma. Dire. É a única regra aí no caso para o alfabeto. Dopo e due. Ok? Dopo, depois. Due, perfeito. Né? Uno, due. Giusto? Ok? Passa para mim fazendo favor, Juan. Alá. Ei. A gente tem uma tendência de falar o E fechado. Tá certo? No português a gente tem a tendência de falar E, grave. Não, eles têm a tendência de falar o E, aberto. Então não é essere, essere. O E tem que ser bem marcado aí no caso. Essere. Ou, por exemplo, meritare. Meritare. Ok? Essere, ser. Meritare, merecer no caso. E poética. Poética. Que é a mesma coisa aí para o português. Depois, letra F. Fare. Fazer. Ok? Alguns a gente já até consegue reconhecer ali, seja ali porque a gente já ouviu bastante música do Andrea Bocelli, porque a gente ouviu muita música da Laura Pausini. Fare, dare. Ei, eu sei essa, Cláudio. Isso. Fare, fazer. Ok? Forse, forse. Talvez. Forse, talvez. Ah, você vai lá? Forse. Ok? Forse. E por último aqui o sprofondare. Sprofondare. Se aprofundar. Também bastante próximo aí no caso. Percebam, pessoal, que a gente vai, principalmente quando a gente aprende uma língua, não só o italiano, mas a gente vai aprender, sei lá, o espanhol, por serem línguas latinas, a gente tem que apelar um pouco para a nossa memória. Então ali aquela palavra parece algo. Vamos confirmar se é essa mesmo, porque senão pode ser um falso cognato, como a gente já pode cair, inclusive, logo mais. Fechou? Mas normalmente a nossa intuição não está muito errada, não. As línguas elas são bem próximas nesse sentido. Justo? Ok? Depois, letra G. O G vai ter o mesmo som diante do GA, GO, GU. É o mesmo caso aí da situação do C. Então, por exemplo, CA-K. G-A-G. Gato. Que é bem óbvio o que é, né? Não. Ok? Só que quando o G está diante, por exemplo, do E, ele muda como acontece com o C. Então o C a gente viu. Diante do C vira Tche. Ok? Diante do E, o G fica como, Cláudio? G. Ok? Então no caso aqui, leggero. Leggero. Ai, Cláudia, essa daqui eu sei. É ligeiro, é rápido, é ligeiro. Falso cognato. É aí que eu pego, né? Leggero é leve. Algo leggero é algo leve. Então, por exemplo, algo que a gente morde é mórbido. Aí a gente fala, credo, Cláudio, mórbido em português é tipo morto, algo relacionado à morte. Mórbido em italiano é fofo. Então, algo que normalmente é leggero é mórbido, porque ele é fofo. Justo? Ok? E o G diante de consoantes como o L, a gente já viu que a gente pronuncia com gl. Gl.
juntando esses dois sons aí. Então, svegliare. Então, esse gli, svegliare, ok? Que basicamente, na hora da gente falar, ele se torna quase um... Tudo bem? Svegliare. Parece ali um liare. Um LH ali disfarçadinho nosso. Giusto? Tutto a posto? E seco. Indietro. Indietro. E por último, sentire. Ok? Sentir em italiano é uma palavra que pode indicar sentir, mas também pode indicar a ideia de ouvir e escutar. Então, quando a gente fala, por exemplo, ragazzi, sentitemi. Ragazzi, sentitemi. Eu não estou falando, gente, vocês estão me sentindo? Não, eu estou falando, gente, vocês estão me ouvindo, escutando. Ok? Indietro é o contrário de avanti. Avanti, para frente. Indietro, para trás. Indietro. Giusto? Ok? Próximo slide para mim, Juan, fazendo um favor. L. Luna. Lu, normal. Luna. Male. E veluto. Todas as palavras aqui conseguimos compreender, seja por conta do banho de luna, que é a lua, obviamente. Male, aquilo que fala male. Músicas da Laura Pausini sempre fa male, né? A gente chora, que é uma beleza. Marco Senna andate non ritorna più. Pronto, morri. Agora, veluto. Veluto, ele tem a ideia do veludo mesmo, mas pode ser aí sinônimo de tapete também. Ok? M, simples como no português. Ma, que é uma expressão que vocês já vão ouvir muitos, para quem principalmente segue personalidades, pessoas ali italianas, ou que tem ali algum meme italiano, vocês vão ver direto ma, a galera grita o tempo todo na Itália. O que é esse raio de ma, Cláudio? Muitas vezes é uma expressão mesmo, mas é diretamente a tradução de mas. O mas do português, sinônimo de porém, ma. Então eles soltam isso muitas vezes até como se fosse um espanto. Mas que coisa? Mas que coisa é essa? Então eles utilizam bastante, então já se acostumem com esse ma o tempo todo. Ok? Morire, fica claro. Mondo. Ah, gente, só peguei palavra chuchu aqui, hein? Fala sério. E mandare. Mandare. Ok? Pode ser tanto mandar em alguém, quanto também... Como se fala não em italiano? Non. É aí que está o grande lance. Consoantes são feitas para serem faladas no italiano. Eles não colocam a consoante no final. Ah, ele só vai ficar bonito. Deixa ali porque ninguém vai falar. Tipo, por exemplo, o português. As palavras que terminam com AM, que tem o som de ão, que a gente sempre confunde, principalmente quando a gente é adolescente, a gente confunde na hora de escrever. É futuro ou é passado? Levarão ou levaram? Por quê? Porque a gente fala o M no final? Não. A gente fala levaram? Não. No italiano, a gente deve falar as letras finais até a consoante. Mas não tem nenhuma vogal para fazer o som. Faz o som sozinho. Então é o caso do non. A gente não vai falar non. Non. Esse N tem que ficar travado aqui como se a gente fosse soltar mais uma vogal. Imaginem ali se fosse uma palavra como se fosse, sei lá, nonna, que é a ideia de vó. Nonna. Travem antes de terminar o A. Antes de começar o A, aliás. Non. Parou aí. Percebem? O italiano a gente deve falar as letras finais. É como... Por que a gente tem que colocar isso? Para quem já estudou francês... Para quem já estudou francês... Ó, tem rixa aqui, hein? Itália aqui, ó. Irmão, aqui é Itália, tá? Desculpa aí, é futebol, é filme, é série, é música, é tudo. Tudo. Até comida, queijo, italianos, lógico. Ah, vinhos italianos, lógico. Não é mesmo? Mas enfim, não vou entrar nessas polêmicas agora e gerar discussões. Nonna. A gente no francês, o que acontece?
no francês as palavras, principalmente as letras finais de algumas palavras, elas desaparecem. A gente não fala. Então, sei lá, bonsoir. Se escreve suir. A gente não fala o R no final. Bonsoir. Fecha. No italiano a gente deve falar. Tá na palavra, tem que ser falado. Ok? Então, non. Ok? Nero, nero, bianco. Nero, bianco. Preto, branco. Ok? Nuovo, nuovo, facinho. E essa palavra no começo a gente estranha, mas é o piangere, que é bem diferente do nosso. Piangere. Já podemos até já treinar com um Gzinho ali no meio, né? Piangere. Ok? O G. Não é o G, é o G. Ok? Piangere. O que é piangere, povo? Vocês lembram? Chorar. Ok? Chorar. Isso a gente ouvindo música da Laura Pausini o tempo todo. O, letra O. Oro. Ora. Otto. Você vê? Hora. Pode ser hora, as horas, ou pode ser hora. Para quando você quer esse trabalho? Hora. Para agora. Para já. Ok? Ouro. Oxalá, muito ouro. E otto. Otto. Vamos fazer a contagem nos dedinhos? Ah! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Giusto? Ok, aqui a gente está diante do número 8. 8. Giusto? Próximo. Passare. Mesma coisa. Passare. Passo. Mesma coisa do português. Ok? A pena. A pena é a pena, sim. Mas pode ser também só. De sozinho, muitas vezes. Ok? E poi. Poi. Ai, tem tanta música italiana que fala. Ai, poi, poi. O que é isso, Cláudio? Poi é depois. É a mesma coisa que dopo. Poi e dopo. São sinônimos aí no caso. Que. O problema do que é assim, não temos muitas palavras com que na língua portuguesa. Ou na língua italiana. É realmente apenas o som que a gente precisa. Na verdade, qual que é o nome dessa letra em italiano? Não é que, é cu. E o som dela já indica. Qual que é o som do que no italiano? Cu. Ali, por exemplo, quando. É o som do C, basicamente. Quando. Ok? Certo? Vai ter aquelas misturas que vai virar queijo, Cláudio? Não, é por isso que os italianos têm tanta dificuldade, muitas vezes, de falar o português. Porque eles vão ali ver a palavra queijo, eles vão ter a tendência de falar queijo. É o queijo. Não, é queijo, querido. Aqui a gente não fala o U, queijo. No italiano a gente fala todas as letras. Quando. Tá certo? Ok? R. Sigarette. O R no italiano é um problema? Não como no português. Porque o português a gente já viu que o R pode ter som de R. Pode ter som, dependendo da região, de R. Pode ter som arrastado. Não, no italiano é apenas um som. R. R. Ok? É aquele momento que a gente separa as pessoas do interior e as pessoas que falam italiano. Porta. 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 Americano. Porta. Italiano. Ai, Cláudio, então tem que falar tipo paulistano. Bravo. Ah, tem que falar tipo a galera do Rio Grande do Sul. Bravo, mas não vai cantar assim. Povo do Rio Grande do Sul, vocês sabem do que eu estou falando. Agora, prima. Cigareta fica claro, né? Alguma dúvida? Não. Cigarros. Prima. Primeira. Riprendere.
riprendere. Percebam esse R, hein, povo? Não é ri. A gente tem a tendência do português de ler como aí? Não, ri nada. Você não está rindo. Ri. Sabe esse r, que a gente tem dificuldade, viu? Vou falar bem a verdade, nós temos dificuldade de soltar este som, tá? Por isso que vamos treinar no ano todo o r, na frente do espelho. Porque a gente tem que soltar esse r. Se a gente solta um riprende, oi? Como? Quem? Va bene? Giusto? E parole. Riprendere. Pegar de novo. Riprendere. Riprendere. Giusto? E parole é o plural de parola, que é palavra. Parole, palavras. Giusto? S, para terminar quase, scossare. Notem que o S, ai Cláudio, olha, começou com um S, mas é um S diante de consoante. Eu vou ter que fazer o que com esse S? Eu deixo de falar? O que eu falei para vocês? Todas as letras do italiano devem ser faladas. Terminou, começou, falamos. Qual que é o som do S? S. S. Ok? Então, como que a gente vai começar? Aqui, scossare. É como se tivesse um I ali, sabe? Aquele I imaginário, bem fraquinho no comecinho da palavra. O scossare. Ok? Viramos cobras agora. Najas. Scossare. Giusto? Solo. Scossare é tremor. Tremer, no caso. Scossa é o tremor do terremoto. Ok? Solo. Só. Justo? Aqui que a gente tem um problema. Esta palavra a gente vai ler o quê? É 7. Né. Sete. Se fosse 7, teria 2 T's. 7. Acho que começou a dificultar um pouco. O problema do italiano é muitas vezes as duplas, né? As duas letrinhas que podem aparecer. Temos essas duas palavras, pessoal, tanto o sete quanto o sete. Sete faz parte do otto. Sete, otto. Então, o 7 com 2 T's é o 7 nosso de números. Sete, simples, sem 2 T's, fechado, é o quê? Sede. La sete. La sede. Ok? Su. Su. É sul, né? Não. Alguém lembra o que é sul? Agora pegou. Tem a ideia do laggiù e lassù. Laggiù, lá embaixo. Giù, baixo. Lassù, em cima. Su é em cima. Tá vendo? E messaggio. Mensagem. Próximo, Juan. Tagliare. Tremare. Treno. Sotto. Olha aí, não é sotto. Sotto. Agora um detalhe. Se tivesse ali um TE, como que a gente fala? Ou TI, por exemplo. Se ali eu tivesse que falar o nome do remédio, Tylenol. Eu vou falar Tylenol no italiano? Não, porque no italiano a gente não chia, é Tylenol. É como o D. O D é seco? É seco. Disegno. Ok? Tylenol, por exemplo. Ok? Certo? Aliás, tagliare, cortar. Para que a gente usa ali a faca e o garfo? Para tagliare, cortar as coisas. Ok? Tremare. Tremer. Ok? Treno, dalle. Né, a principal empresa de trens da Itália se chama Trenitalia.
Adivinha por quê? Eles são bem literais, viu, povo? Eles são bem literais nesse sentido. E sotto é também a ideia de embaixo. Ok? Então, esses são sinônimos no caso. Utensile, o básico, não é u. Francês nada, esqueçam. Utensile, vuoto e più. Olhem o acento que aparece, né? O primeiro acentozinho que apareceu aqui no caso, nessas palavras. Vocês perceberam qual que é o acento do italiano? Nós temos um problema com isso também. Porque o nosso acento é aquele acento que vai para a direita, ok? O italiano ele usa o acento contrário para indicar a ideia de agudo. Então ele vai falar più, più. Acabou. Ok? Não, ai, Cláudio, più é tipo quando a mãe está falando nenhum più. Não. Più é mais. Vuoto é o contrário daquilo que está cheio. Vuoto, vazio. E utensile, utensili domestiche. Utensílios, ok? Por último, o V. Aí começa. Ai, Cláudio, já sei como se lê isso. Bolere. Bolta. Verità. Vena. E a pessoa está arrasando no italiano. Não. Isso é espanhol. No italiano falamos sons secos. V é V. Volere. Verità. Volta e vena. V. Nada de b. No espanhol que aparece o V lá, a gente ai volta, um V meio B. Não, esquece isso. Volta, o V. Bem claramente aí no caso. Ok? Volere, verbo querer. Volta é um falso cognato. A gente acha que é volta, né? Dar uma volta. Não. Volta é vez. A ideia de vez. Una volta. Uma vez. Ok? Verità. Verdade. E por último, vena. Para a galera da medicina, vena. Veia. Ok? Por último, a última letra do alfabeto italiano, o Z. Ai, Cláudio, como que nós vamos falar o Z? É assim mesmo? Zucchero, tipo S? Não. É aí que entra, né? No português temos dificuldade com S, 2S, Z, porque tem tudo quase o mesmo som esse negócio. Casa, se escreve com S ou com Z? Porque a gente não fala caça. No italiano a gente deveria falar caça. Se tivesse Z, como que ficaria? Z. Z. É o zeta. Ok? Então como é que a gente fala o Z aí no caso? É o zucchero. Zucchero. Ok? O zum da abelha. Zum, zucchero. Ok? Azione e lezione. Zucchero, açúcar. Azione, ação. Lezione, lição. Na verdade, lição não no sentido de lição de tarefa, mas lição de aula. Quando a gente fala lezione em italiano, a gente está falando a aula. Va bene? Giusto? Que também é um falso cognato, né? A palavra aula em italiano não significa aula, significa a sala de aula onde você está. É a classe. Então aí a gente tem essa dificuldade também. Giusto? Por último, o que é mais problemático? Juan, mais uma. Que aí a gente vai falar um pouquinho melhor, logicamente, nas próximas aulas. Os sons do italiano são secos. O problema é quando a gente tem algumas junções de sons, como é o caso do C e do AK, né? Vocês notaram que algumas letras não apareceram aqui, pessoal? J apareceu? Não. J é considerado uma letra estrangeira para o italiano. Eles vão chamar de I lunga. É o I longo, porque eles têm que dar um nome aí no caso. Mas eles não usam, inclusive. É uma letra que normalmente vem de palavras estrangeiras. E eles não utilizam no caso. O J, por exemplo, não é à toa que, por exemplo, como é que se escreve o nome Júlia? Giulia, com G no caso. Giulia.
que no Brasil a gente adapta com J, né, o nosso famoso J, que no italiano não existe. Ok? Vocês notaram que o K também ele não aparece. As letras internacionais que a gente adotou nos últimos anos, o W, o Y, o K, o italiano ele não adota. O português ele já ainda adota, a gente vê nomes com essas letras. O italiano você não vai ver isso. Porque não são letras aí, no caso, italianas. Então, por exemplo, você nunca vai ter na Itália, nunca também não vou exagerar, mas não é normal na Itália, sei lá, Isabelle com Y. Nunca. Isabelle, I. Percebem? Ok? Ou E, para ser bem roots mesmo. Fechou? Ok? Então a gente vai ter aí, no caso, algumas letras, algumas junções que a gente tem que tomar cuidado. Então a gente leria isso no português como o quê? Anche. Não, a gente tem que lembrar que o CH juntos vão ter o som do K, CO, Q. É agora a vez do CE. O CE virou CHE, mas o CHE vira que. Finalmente. Então aqui a gente vai ter a palavra anche. Ok? Anche e chiaro. Chiaro, oscuro. Oscuro, chiaro. Chiaro, claro. Escuro. Anche. Também. Então eles falam bastante isso. Sei lá, aquela coisa. Eu te amo, anch'io. Eu também. Acabou. Certo? SC. No português a gente falaria S, que seria a variação do S, seria a variação dos dois S's, não é mesmo? No italiano, como que fica isso? Fica com som de X. É o nosso X. Lasciare. No caso. Lasciare. Ok? E o GN. A gente leria, sei lá, a palavra gnomo. Como que a gente fala gnomo? A gente fala esse G mudo, né? Gnomo. Mas como que é gnomo em italiano? Gnomo. O som do GN tem som do NH do português, que é o som do NH. Então, por exemplo, spegnere. Spegnere. Nhé, nhé. Ou ali a palavra sonho. Olha como que se escreve sonho em italiano. É o mesmo som que a gente faz, sonho. Percebem? É o GN aí no caso. Spegnere, lembrem qual que é o contrário de accendere. Accendere, acender. Spegnere, apagar. Ok? Lasciare, deixar. Deixa isso. Lasciare. Ok? E os outros a gente já tinha visto bonitinho. Dubbi, ragazzi? E se eu colocar essas palavras em uma letra de música? Vocês entenderam todas as palavras? Será que agora vocês entendem uma música que usa essas palavras? Aliás, para quem não acompanhou ou não tem visto nos últimos meses, principalmente, por mais que é muito difícil você estudar italiano e não saber disso, né? Mas a gente teve no último mês, povo, o nosso querido e maravilhoso Festival de Sanremo, né? Que é o maior festival de música italiana na Itália. É o que dá pra gente aí, cinque cellulari nella gol, baby, non camera tanta. Enfim, a gente tem aí que é o produtor de memes do início do ano, é o produtor ali de hits do início do ano. A gente tem aí, no caso, maioria dos grandes artistas jovens sendo chamados para participar aí, no caso, desse festival. E a gente sabe da necessidade desse festival porque a Itália é basicamente uma das grandes vencedoras do que a gente vai chamar de Eurovision, né? É um mundo muito à parte do nosso, viu, povo? Parece pra gente um negócio muito louco. Mas lá na Europa eles têm uma competição de músicas. Cada país manda a sua música representante, e a música representante daquele ano, por uma votação popular e tudo mais, é eleita a música da Europa do ano, e acaba estourando, sempre é isso no caso, todo ano tem isso. Vamos lembrar que a Europa é menor do que o Brasil. Tá? Então, nossa, todos os países, gente, olha o território. E aí, quando a gente pega, por exemplo, já tá ali. Quando a gente pega aí, no caso,
o Eurovision, a gente acaba sempre tendo uma tradição da Itália fazer muito bonito. Principalmente com o lindo e maravilhoso do Mahmood, que este ano não ganhou quase nada, coitadinho, não é mesmo? Mas a gente teve ótimas músicas esse ano. Inclusive fica já a dica para a galera que está online, para a galera que está aqui, para quem não acompanhou. Gente, YouTube, Spotify, a lista de músicas do Sanremo 2024. Né? É basicamente um hino. Tem que ser o hino, tem que estar lá, favoritas de vocês. Porque tem as músicas desse ano, da competição, são 22 músicas que competiram esse ano. E aí depois eu explico a organização desse Sanremo, que é muito maluco, mas enfim. Mas lá no Spotify vocês têm aí a lista, né, a playlist oficial do Festival de Sanremo, que foi aí durante o mês passado a playlist mais ouvida no mundo todo. Né, eu cheguei até a publicar no Instagram, mas aí eu falo agora para todo mundo. Né? A playlist do Sanremo, deste Festival de Sanremo, foi a playlist mais ouvida no mundo todo no último mês. Batendo a Ariana Grande, que lançou lá suas obras agora, o povo que está lançando aí, Texas Hold da Sorry Beyoncé, mas ninguém bate o Festival Italiano da Música. Ninguém bate. Definitivamente. E a gente teve lá nossos queridos e participantes maravilhosos, e a minha torcida foi para a Annalisa, que não ganhou, mas eu trouxe a música dela para fazer propaganda dela. Porque eu sou basicamente assim, Deus e a palavra de Deus. Eu vou pronunciar a palavra de Annalisa para vocês. Desta ruiva maravilhosa, doutora em física. Para quem não sabe, esta mulher é doutora em física. Largou as aulas para virar cantora. Será que dá tempo? Será que dá tempo ainda? Vai, Juan, só... Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò, ancora 8 lune nere, tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità, ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa, ma quanto male fa, come morire ma non capita. Sinceramente quando piango anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene, sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro, di nuovo sotto un treno, mi piace quando piango anche se poi cadesse il mondo, non mi sogno di morire di sete, sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro, e tu non sei leggero. Sinceramente, tu solo tu spegni sigarette sul velluto blu, mi lasci sprofondare prima e dopo su, appena mi riprendo ti lascio un messaggio adesso. Sinceramente quando piango anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene, sto tremando. Vocês conhecem? Vocês não ouviram? Não? Porque eu vou colocar com a letra. Na verdade, com a letra bonitinha oficial, porque aqui tá dando erro a tradução, a leitura da legenda. Vocês viram, né? Que ele tá falando umas coisas erradas. Não, pera aí. Vamos colocar a letra original, no caso, bonitinha, tá? Não, ele já tava se empolgando já tava achando que já é sábado à noite já. Calma. Povo, Annalisa não ganhou, ficou em terceiro lugar. É, exatamente é isso, né? Exato. E o Mahmood, coitado, que deveria ganhar, ficou em quinto lugar. Não, tudo bem. Aquela música é ótima. Mas enfim. Vou depois, coloca pra mim só a outra. Essa daí não tem o copyright, não tem problema.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora. Non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa, ma quanto male fa. Come morire ma non capita. Sinceramente quando piango anche se te li nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. Sto tremando, sto facendo un passo avanti e uno indietro. Di nuovo sotto un treno. Mi piace quando piango anche se poi cadesse il mondo. Non mi sogno di morire di sete. Sto tremando, sto lasciando dei chiari di luna indietro. E tu non sei leggero, sinceramente. Maravilhosa. Ó, deu para entender um pouco da letra da música? Já conhecendo um pouquinho já as... Neste já momento, deu, já? milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Ah, tá. Ó, deu para entender a letra da música, né, gente? Acho que clara mais ou menos, mais ou menos. Dá pra gente entender que ali ela tá falando com uma pessoa, claramente, que essa pessoa não é tão leve como ela imaginava, não é mesmo? Temos uma relação tóxica, talvez. Talvez. É tão tóxica que no final dá ela falando, ai, você não presta, ai, sinceramente, você não é leve, e chega no final, sinceramente, sua. E aí ela ainda fica reclamando, ah, é porque eu não gosto, porque você não presta atenção, que você não sabe quando eu tô mal. E ela escreve uma música inteira para ele. Doutor em Física, ajuda. Ó, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado para quem estava... Eu ouvi um grito do nada lá. Muito obrigado aí, no caso, pela presença de vocês. Pessoal que está em casa, muito obrigado aí pela audiência. Tá bom, né? Pela presença de vocês também. A gente se vê, o pessoal do básico, então. Nos vemos segunda-feira, às 5h30 da tarde até às 7 da noite, na segunda e na quarta-feira. E o pessoal do intermediário, gente, até sábado.
até sábado que vem. Vocês têm uma semana de paz para ficar cantando quando, durante a semana toda. Aliás, é um grande prazer meu deixar todas as músicas italianas grudadas na cabeça de vocês. Tchau para vocês, muito obrigado. Ci vediamo. Ciao, grazie, grazie. De aula, basicamente, né? 3 horas de aula direta, então a gente sabe disso no caso, que é necessário muitas vezes a gente fazer uma pausazinha. Então a gente faz uma colazione muitas vezes e o pessoal do básico durante a semana vai ter aí, logicamente, né? A gente vai fazer uma manhã só com essa colazione especial para a gente trabalhar também a questão das comidas, os nomes, essas coisas todas, como a gente já fez no ano passado, mas esse ano vai ser ainda melhor ainda. Desculpa, né, pessoal? Aproveitando a oportunidade, nós enviaremos também por e-mail, mas quais serão os nossos canais de comunicação oficial? Teremos um grupo no WhatsApp que vocês podem enviar quaisquer dúvidas, e-mail, também disponibilizaremos o contato do professor caso precise. O que mais, professor, que a gente pode falar? A questão de faltas, o senhor poderia comentar? O professor não exige essa questão de presença, mas as avaliações serão importante, obviamente, instrumento de dar o certificado no final. Como posso dizer, professor? Desculpa. Não, a questão das avaliações, principalmente por mudança de ciclo, o intermediário vai ter uma avaliação um pouquinho diferente do pessoal do básico, então aí a gente vai conversar certinho, mas a questão da presença, principalmente da presença aí no caso do curso, a gente acaba contabilizando mais pelo rendimento do curso, né? O pessoal do ano passado já percebeu isso, mesmo tendo umas faltas ali, falta aqui e tal, vai viajar um pouco para o Brasil, para o mundo, né? Aí vai, volta. Ai, Cláudio, faltei. As aulas normalmente elas ficam gravadas, então vocês vão poder aí ter a oportunidade de acompanhar essas aulas gravadas também. E a presença, na realidade, ela acaba contando mais com a avaliação. Então, logicamente, se você faz avaliação, se você consegue fazer a avaliação porque assistiu às aulas anteriores, então, né, não tem essa necessidade da gente ser tão rigoroso para a questão de presença. Então, tranquilos, tá? Mas também não vão assim chutar o pau da barraca e não aparecer no curso. Beijo, tchau. Tá. Olha, gente, adorei a aula. Eu adorei esse esquema, viu, Cláudio, de colocar o vocabulário, aí já põe uma analisa para frente. Ficou fácil a gente entender, a música é linda, já baixei minha playlist. Algumas dicas é começar a usar todas essas músicas na hora vai para academia, vai trabalhar, só escutar a partir de agora italiano. As músicas italianas maravilhosas. O Cláudio, ele sabe muito, ele entende, ele passa dicas de ouro, de milhões para a gente escutar. Pessoal, temos aqui, não sei se você viu, o Cláudio e eu estamos com a camiseta do curso, que foi feita até, né, ela tem a versão preta. Vamos pensar agora já para a próxima confecção, né? A próxima leva, com também a logo do consulado da Itália, tá bom? Então, eu acho que depois o Juan ele vai colocar nos grupos um forms para ver quem quer, mas ele é bem bacana. Atrás tem aqui a logo. Ela vai ter aqui atrás, a logomarca do consulado também, e do DIPEX e do DRI. Então a gente vai fazer uma camiseta que é bacana para vocês virem. Na formatura, na colação, todo mundo estava bem legal com a camiseta. Então quem quiser, provavelmente até semana que vem, a gente já vai estar mandando os modelos e para vocês escolherem as numerações e as cores que vão todo mundo para ficar igualzinho, bonitinho, tá bom? Então é isso, olha, eu acho que os sábados, para quem está no intermediário, agora serão melhores, né? E eu tenho certeza que quem está começando agora, de segunda e quarta-feira, vai realmente ver que as segundas, as semanas vão começar melhores também,
Tá bom, gente? Um bom domingo, um bom sábado para todos, um bom fim de semana. E agora, avante italiano aí, com toda a força, tá bom? É isso aí, Juan. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. A gente se vê por aí.